Imagine uma planta que não apenas imita suas vizinhas, mas pode realmente ver o mundo ao seu redor. E agora, uma pesquisa brasileira premiada no Ig Nobel sugere que isso é possível. Você acreditaria se te contassem que uma trepadeira pode enxergar folhas artificiais e adaptar sua forma para parecer com elas? Prepare-se para conhecer a estranha, mas fascinante, descoberta que está desafiando tudo o que sabemos sobre a inteligência das plantas. A planta que vê, a incrível descoberta de um brasileiro e seu prêmio Ig Nobel. Você já ouviu falar no prêmio Ig Nobel? Ele é concedido a pesquisas que fazem rir e depois pensar, reconhecendo ideias que, à primeira vista, parecem absurdas, mas que carregam um toque de genialidade. E em 2024, um dos ganhadores é um brasileiro, Felipe Yamashita, que desenvolveu uma pesquisa surpreendente sobre plantas. Prepare-se, porque o que ele descobriu vai te deixar de queixo caído. Entre as pesquisas curiosas premiadas este ano, há estudos sobre trutas mortas que continuam a nadar e até sobre como pombos podem ser usados para guiar mísseis. Mas a história de Yamashita é única. Ele investigou uma planta trepadeira com uma habilidade incrivelmente rara. Ela parece ver o mundo ao seu redor. Sim, você leu certo. A planta é capaz de enxergar. Essa é a jornada que começou muito longe, em uma floresta tropical no Chile, e terminou com o Brasil marcando presença no cenário internacional da ciência, entre risos e surpresas. A planta camaleão. Tudo começou com uma pequena e discreta planta chamada Bocchila trifoliolata, encontrada nas florestas tropicais do Chile. À primeira vista, a Bocchila parece uma trepadeira comum, agarrando-se a árvores e outras plantas. Mas ela tem uma habilidade extraordinária, é uma mestra da camuflagem. A Bocchila consegue imitar as folhas de outras plantas ao seu redor, mudando seu formato, cor e até textura para se misturar com o ambiente e se proteger de predadores. O fenômeno, conhecido como polimorfismo mimético, é raro entre as plantas. E o mais impressionante é que um único galho da Bocchila pode imitar folhas de diferentes plantas simultaneamente. Se a trepadeira estender um galho até uma nova planta, as folhas ao longo desse galho vão mudar de forma, conforme necessário, para copiar o novo hospedeiro. Essa habilidade de se disfarçar em meio à vegetação fez com que a Bocchila passasse despercebida por cientistas por mais de 200 anos. O botânico Ernesto Giannoli, da Universidade de La Serena, no Chile, foi o primeiro a notar o truque da planta, em 2014. Ele observou que um galho que parecia parte de uma árvore era, na verdade, uma Bocchila imitando sua vizinha. Giannoli publicou suas descobertas, descrevendo como a planta pode imitar mais de 20 espécies diferentes. Mas havia um mistério: como exatamente a Bocchila conseguia essa façanha? Qual era o mecanismo por trás da imitação? A teoria dos olhos nas plantas. Na época, Giannoli especulou que a Bocchila poderia estar captando algum tipo de sinal químico das plantas que imitava, talvez moléculas voláteis ou material genético que ajudassem a guiar o crescimento das folhas. Outra teoria era que a microbiota, as bactérias que habitam tanto a trepadeira quanto as plantas hospedeiras, poderia desempenhar um papel no processo. No entanto, nenhuma dessas hipóteses explicava totalmente o fenômeno. Foi então que entrou em cena Jacob White, um americano sem formação científica, mas com uma mente curiosa e uma teoria intrigante. White, que morava nos Estados Unidos e cuidava de algumas plantas em casa, leu sobre a Bocchila e ficou fascinado. Ele lembrou de um texto antigo de 1905, escrito pelo botânico alemão Gottlieb Aberlan, que sugeria que as células da superfície das folhas de algumas plantas poderiam funcionar como ocelos, estruturas semelhantes a olhos simples, capazes de detectar a intensidade e a direção da luz. Essa ideia de olhos nas plantas era ousada e havia sido esquecida pela ciência moderna. Mas White não se deixou intimidar. Ele decidiu testar a teoria de Aberlan com as suas próprias Bocchilas. E fez isso de uma forma surpreendente, usando plantas artificiais. O experimento caseiro. White conduziu seu experimento em casa, em um quarto cuidadosamente preparado. Ele colocou 4 Bocchilas em uma prateleira inferior, de onde as plantas poderiam subir naturalmente. Na prateleira superior, ele posicionou uma planta artificial. A ideia era simples, mas revolucionária. Se a Bocchila imitasse a planta de plástico, isso provaria que ela não dependia de sinais químicos ou genéticos das plantas reais para imitar suas folhas.
Ela estaria, literalmente, vendo a planta artificial. Os resultados foram surpreendentes. À medida que as boquilas cresciam e se aproximavam da planta artificial, suas folhas começaram a mudar de forma. Elas ficaram mais pontiagudas, com padrões de canais que imitavam a planta de plástico. O experimento de White parecia confirmar sua teoria: a boquila estava enxergando seu ambiente. Mas White não sabia o que fazer com essa descoberta. Foi aí que ele entrou em contato com o orientador de Philippe Yamashita, doutorando em botânica pela Universidade de Bonn, na Alemanha. A ciência em ação. Yamashita, especialista em ecofisiologia, ficou intrigado com a pesquisa de White. Ele e seu orientador decidiram colaborar com o americano para trazer mais rigor científico ao experimento. Yamashita ajudou a fornecer uma análise mais detalhada e dados concretos para apoiar a descoberta. Em 2021, o estudo foi publicado na revista científica Plant Signaling e Behavior. A pesquisa, inovadora e controversa, dividiu a comunidade científica. De um lado, alguns pesquisadores ficaram impressionados com a ousadia da hipótese de que plantas podem ver. De outro, muitos críticos questionaram a metodologia usada por White e Yamashita. Uma das principais críticas era a falta de uma planta de controle, uma boquila crescendo sem nada para imitar. Sem esse controle, era impossível descartar outras explicações para as mudanças nas folhas, como variações na luz solar ou mudanças nas condições ambientais. Ernesto Giannoli, o especialista em boquila, foi um dos críticos mais severos. Ele disse que o estudo nunca deveria ter sido publicado, alegando que havia muitos fatores não controlados no experimento. O Prêmio Ig Nobel e o futuro da pesquisa. Apesar das críticas, a pesquisa chamou atenção suficiente para garantir a Yamashita um lugar no palco do Prêmio Ig Nobel de 2024. A cerimônia, conhecida por seu clima descontraído e bem-humorado, contou com a presença de ganhadores do Prêmio Nobel de Verdade, que entregaram os prêmios aos cientistas doidos cujas pesquisas desafiam a ciência tradicional. Yamashita, ao receber o prêmio, fez questão de destacar o caráter experimental de sua descoberta. Nossa hipótese é que essa planta, boquila, tem algum tipo de olho e consegue ver o que está acontecendo ao redor. E como ela faz isso? Nós não temos ideia, disse ele, arrancando risos da plateia. Mas, por trás do humor, há uma mensagem séria. Yamashita destacou que a teoria da visão das plantas ainda precisa de mais estudos e que ele gostaria de continuar a pesquisa. No entanto, para isso, ele precisaria de um cargo acadêmico, já que havia acabado de concluir seu doutorado e estava em busca de um emprego. A história de Yamashita e da boquila é um lembrete de que a ciência, muitas vezes, avança de forma inesperada. Ideias ousadas, testes experimentais e até mesmo correspondências com curiosos amadores podem levar a descobertas que desafiam nossas noções sobre o mundo natural. O que começou como uma planta mimetizando outras para se esconder de predadores pode, quem sabe, acabar revelando um mecanismo completamente novo de percepção nas plantas. Por enquanto, o mistério da boquila ainda está longe de ser totalmente resolvido. Mas, enquanto isso, ela continua encantando e intrigando cientistas e curiosos pelo mundo afora. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.